Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de matemática. Então, peguem os seus livros, abram na página 164 até a página 165. Coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre um assunto bem legal. Vamos aprender sobre fração. Mas o que é fração? A fração é uma parte do inteiro. Nessa pizza, o pedaço que foi retirado representa uma fração, um pedaço da pizza. Um pedaço de pão também é uma fração. Uma parte da laranja também é uma fração. A fração está presente no nosso dia a dia. Aqui nessa pizza, esse pedaço representa 1/8, ou seja, foi comido um pedaço de 8 fatias de uma pizza. Nomenclatura. Assim como a adição tem nomenclatura, que são o nome dos termos, sendo as parcelas, a soma e o total, a fração também tem a sua nomenclatura. O número de baixo chama-se denominador. O denominador significa quantos pedaços o inteiro foi dividido. Nesse caso, foi dividido em 8 pedaços. Aqui temos 8 pedaços de pizza, sendo que aqui foi retirado um pedaço. Na fração, esse número que fica na parte de cima chama-se numerador. O numerador, ele indica a parte que foi tomada do inteiro, a parte que foi comida, que foi tirada ou que foi dada. Então, aqui temos 1/8, isto é, um pedaço de 8. Vamos à leitura do número fracionário. A fração também é chamada de número fracionário. Primeiro, lemos o número de cima, depois, lemos o número de baixo. O numerador se lê normalmente: 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já o denominador, fazemos uma leitura diferente. O denominador é lido como um número ordinal. Vocês lembram quais são os números ordinais? Então, os números ordinais temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, que são os números que indicam ordem, e assim por diante. Sendo que temos algumas exceções na hora de fazer a leitura dos números fracionários. E eu vou apresentar 3 exceções para vocês. Primeiro, vamos fazer a leitura do nosso primeiro exemplo, e vai ser da forma normal. Primeiro lemos o numerador, lemos 1, que é o número natural, e o denominador lemos com os números ordinais. No caso aqui, é o sétimo. Então, essa fração ficou 1/7. Agora eu vou apresentar as 3 exceções na hora de fazer uma leitura dos números fracionários. Lemos primeiro de forma natural, número 1, e o número 2 não vamos ler segundo. Não vamos fazer a leitura usando o número ordinal. Vamos fazer a leitura usando meio. Então, fica 1/2. Ou vocês podem chamar também de metade, tá? Então, essa leitura é uma exceção. Vocês nunca lerão 1 segundo, e sim 1/2. Próximo exemplo é 1, e o número de baixo, que é o 3, não vamos ler terceiro na forma do número ordinal. Vamos ler terço. Então, nessa fração ficou 1/3. Vocês nunca lerão essa fração dizendo 1/3. Vocês lerão 1/3. E o nosso último exemplo, que também é uma exceção na hora da leitura, a partir do número 11, vocês sempre colocarão a escrita do número e acrescentarão a palavra avos. Vejam nesse exemplo. Leu o primeiro número, que é o numerador, 1, e embaixo o nome do número, que é o 11, e acrescenta a palavra avos. Então, a leitura dessa fração ficou 1
11 avos, ok? A partir do número 11, vocês sempre farão a escrita ou a leitura dessa forma. Vai escrever o nome do número e depois vai acrescentar a palavra avos. Até o número 10, vocês colocarão em números ordinais. Lembrando que temos essas duas exceções, ok? Chegou no número 11, vai escrever a escrita do número e vai acrescentar a palavra avos. Agora, faça uma leitura junto comigo. Aqui temos o número 2 no numerador e o número 3 no denominador. Como ficará a leitura dessa fração? Muito bem. Primeiro lemos o numerador, que é o número 2, e depois o denominador, que é o terço, e não terceiro. Então, essa fração ficou 2 terços. Próximo exemplo. Como fazemos a leitura dessa fração? Muito bem. Primeiro lemos o numerador, que é o número de cima, e depois o denominador. Então, fica 1 sexto. E o último exemplo, como que fica a leitura dessa fração? Isso aí. Primeiro fazemos a leitura do numerador, que é o número 4, e depois a leitura do denominador, que é o 12. Então, a leitura fica 4, 12 avos. Não se esqueçam dessa regrinha. A partir do número 11, vocês vão escrever o nome do número e vão acrescentar a palavra avos. Então, nessa fração ficou 4, 12 avos. Representação em desenho. Aqui temos uma fração que está 4 oitavos em sua leitura e vamos fazer essa representação neste desenho. Eu escolhi um círculo, mas quando vocês forem fazer uma representação de uma fração em desenho, pode ser qualquer desenho, tá? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, o desenho que vocês preferirem. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a divisão do nosso denominador. Se temos 8, então vamos precisar dividir esse inteiro em 8 partes iguais, fazendo dessa forma. Pronto, dividimos o nosso inteiro em 8 partes iguais. Agora vamos para o nosso numerador, que indica quantas partes foram tiradas, ou foram pintadas, ou foram dadas do nosso inteiro. Então, já que temos o número 4, então vamos pintar 4 partes do nosso inteiro. E assim ficou a representação da nossa fração, que é 4 oitavos. Continuando com a representação da fração em desenhos, vamos fazer da seguinte forma. Aqui já temos os desenhos com as suas partes divididas e também pintadas. Então, a representação fica da seguinte forma. Primeiro, vamos colocar a quantidade do nosso denominador, que são a quantidade de partes que foram divididas no nosso inteiro. Nessa figura, temos apenas 2 partes. Vocês podem contar, 1, 2. Então, vamos colocar primeiro no nosso denominador a quantidade de partes que foram divididas. Nessa figura, foram divididas 2 partes. Agora, vamos colocar no nosso numerador a quantidade de partes que foram pintadas. Nessa figura, foram pintadas apenas uma parte. Então, colocamos o número 1. Muito fácil, né? Vamos para o próximo exemplo. Primeiro, vamos colocar o número para representar o nosso denominador, que são as quantidades de partes que foram divididas no nosso inteiro. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 partes. Agora, vamos colocar o nosso numerador, que são as quantidades de partes que foram pintadas. Quantas partes foram pintadas nesse exemplo? Muito bem, foram pintadas 2 partes. Então, colocamos o número 2. E a leitura dessa fração é 2 sexto.
E o nosso último exemplo. Primeiro vamos colocar a quantidade de partes que foram divididas no nosso inteiro. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 partes. No total, 8 partes. Agora vamos colocar no nosso numerador a quantidade de partes que foram pintadas, ou que foram retiradas, ou que foram dadas, tá bom? Então, vamos contar a parte que está pintada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a nossa leitura dessa fração ficou 6 oitavo. Isso quer dizer que de 8 partes do nosso inteiro, 6 foram pintadas, 6 foram retiradas ou foram dadas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora façam as atividades na folhinha. Façam com muita atenção. Tchauzinho e até a próxima aula.